Estamos ao vivo, e aí, tudo beleza? Estamos ao vivo aqui com a galera da Desanimador. Então vamos começar. O Eduardo aqui, que é da página Desanimador, tá? Que é uma página que está crescendo pra caramba. Tem quantos meses a página, Edu? David, a gente começamos com ela final de julho. Caraca. Foi. Aí deu esse boom aí, começamos a produzir uns conteúdos bacanas de humor, né? E graças a Deus tá bombando, tá cada vez crescendo mais e mais. Tá muito bacana mesmo, o pessoal interage muito lá. O engajamento da Desanimador é muito bom. Então, ela tá, deixa eu ver, a Desanimador tá com uma média de tem 4 meses, tá com 26k. 27, bateu 27, agora antes de começar o Hangout. Ixi, média de 6k por... Caramba, tá bem. Legal. Então, vou pedir para você se apresentar aí para a galera, falar um pouquinho aí de você, enfim, como você começou na área, o que você faz. Fala um pouquinho de você aí, sobre o seu perfil, enfim, vamos lá. Boa noite, galera, todo mundo que está no Hangout. Obrigado por esse tempinho que vocês reservaram para estar conosco aqui. Meu nome é Eduardo, sou designer gráfico formado desde 2013, né? Eu atuava na área antes com eventos, onde eu criava toda a parte de marketing das bandas e casas noturnas que eu trabalhava na época. Isso foi muito... Eu gostei demais. Aí quis começar uma faculdade, comecei em 2013, me formei em 2015, e desde quando eu comecei a faculdade eu já comecei a trabalhar também na área, né? Por isso vamos dar algumas dicas aí também sobre isso, e graças a Deus até hoje estamos com esse projeto, eu e o Andrews, e graças a Deus está indo tudo muito bem. Eu tenho uma empresa paralela também, né? A Agência Artistas, de designer gráfico também, né? E graças a Deus está tudo indo muito bem. Os 2 projetos estão avançando cada vez mais. E é isso. Espero que possamos colher bastante fruto depois desse Hangout também. Beleza, valeu. E você aí, Andres? Caiu, voltou, tá bem agora? Tá esquentando, eu não sei, cara, tá bem instável. Mas fala aí fala um pouquinho de você então aí, rapidamente. Fala, então, você trabalha na área, como começou, esse tipo de coisa aí. Cara, eu comecei a trabalhar em uma fábrica de brindes, né, que atendia a maioria da parte das agências, né, toda a parte promocional, a gente desenvolvia todos os trabalhos deles, e eu entrei lá com 17 para 18 anos, então desde então, tô aí trabalhando na área, desenvolvendo muito produto, peça. Aí entrei na faculdade, conheci o Du, conheci você, e aí estamos até hoje estudando, que nem um louco, trabalhando muito, freelance, trabalhei em alguns cantos, em algumas agências, mas acabei saindo e um monte de projeto com o Du, com você, com o David. E estamos aí até hoje. Espero que consiga auxiliar a galera aí. Beleza. Alguma coisa. E a Desanimador, né, que é um projeto aqui que eu faço parte também, é a primeira vez que eu estou falando, então, né, eu faço parte da Desanimadora. A gente teve essa ideia de criar uma página de Facebook que unisse humor, design, criatividade e colocar para ver no que ia dar. A gente se conheceu aí na faculdade, no começo eles tinham um carinha meio de folgado, assim, pá, de metida, eu não gostei muito deles. Olha aí. Não, tô zoando. E aí, aí nesse ano a gente se reuniu para criar essa página e tá com um crescimento muito bom, assim. Tá com 27k, que nem o Du falou agora. E desses 27k, assim, a gente investiu, eu acho que nem chegou a R$150, assim, né? Não. Então, o tráfego orgânico, né, que é aquele tráfego grátis, assim, que o próprio Facebook passa pra gente, é a maioria esmagadora. Então, é um crescimento, assim, muito bom. Eu acho que vai bater 10, 30k, né? Vai passar, provavelmente, agora no final do ano. E, provavelmente, no começo do próximo ano, passa até a página do chefe lá, que tá com
40K. Também tá, a Chef também está crescendo bastante, que há uns 3 meses atrás a gente tinha 30 mil visualizações, agora a gente já está com 100 mil no site, né, no blog, 100 mil visualizações por mês. Então está crescendo bastante, mas mesmo assim a Design Animador tipo, é pujante, cara. O negócio vai que vai, o pessoal compartilha, o engajamento é muito bom. E a gente está com alguns projetos aí para o futuro, né, para o ano que vem. Du, você poderia falar aí um pouquinho sobre a página aí? A Desanimador? Isso. Cara, essa página, quando você me chamou, caiu assim um presente no meu colo também, porque era tudo que eu precisava também, né? Porque eu queria muito abranger, como diz o nosso próprio Hangout, né? Me adaptar em outras áreas, conhecer outros tipos de designers, outros tipos de materiais, e a página abriu esse leque para mim. Hoje eu tenho que não só criar as peças gráficas que eu faço na agência Artistas, mas eu tenho que procurar estudar referente a todas as áreas, né, que o design envolve. Então ela me proporcionou um conhecimento assim, excepcional, e só tenho a crescer cada vez mais. E 2 feras do meu lado também, né, um web designer, o outro no 3D, que é impressionante, as coisas acabam ficando mais fáceis também. Tem bastante projeto, como você falou. Nosso próximo projeto é entrar no YouTube também forte, né, com tutoriais, aulas, né, mais para frente também, ministrar alguns cursos também, né. Isso, a página com certeza vai nos ajudar muito nisso. O crescimento dela é absurdo e o pessoal está gostando demais. Isso que a gente está cada vez mais com vontade de atuar e trabalhar com design, e com vocês dois, meninos lindos. Sou bonito mesmo. E tem o Du, ele fez um tutorial, tá? Ele publicou um GIF lá na Desanimador que fez maior sucesso, assim, da construção de um flyer. E aí ele criou o tutorial, ele fazendo o passo a passo dele criando esse flyer. Ele que cria bastante flyer, tipo, para balada, evento em geral, ele entende bastante isso aí. Então ele criou esse tutorial, se você ficar até o final, você vai receber aí no seu e-mail o link desse tutorial, beleza? E eu vou ficar. Opa, fala aí. Eu vou ficar até o final. E tem o Andrews aqui, e a vinheta do chefe, caso vocês já tenham visto o vídeo no YouTube, algum vídeo meu no YouTube, a vinheta do chefe foi o Andrews que fez. Eu estava na faculdade na época, falei para ele do projeto, ele falou, dá esse daqui que eu faço, tal, não sei o que, do jeito dele. Pegou, fez, ficou muito boa. E tá até, tem que atualizar um pouquinho, né, depois, mas tá muito boa. Nisso hoje, cara, tava pensando nisso hoje, que modo tem que atualizar. E fala um pouquinho aí da Design Animador, cara, desse projeto nosso aí. É a mesma coisa que o Eduardo falou, quando você chamou, para mim também realmente foi uma coisa muito legal, porque eu já tinha umas ideias de transformar isso em, tipo, fazer um negócio assim, né, meu? Faz uns 5, 6 anos. Eu acho que ele travou, hein? Travou de novo lá. Ele tá usando editada, galera. Infelizmente, o computador dele é desanimado, cara. Tá muito desanimador. Ele é o nosso persona. A gente baseou através disso. Bom, vamos seguir aí. Daqui a pouco ele entra aí. Ou qualquer coisa, a gente grava outra aí outro dia. Du, a gente decidiu esse tema aí de adaptação, do designer se adaptar. O que você acha aí que o designer tem que fazer assim para se adaptar ao mercado aí? Quais ações ele pode tomar? Voltei. Opa, peraí que eu já te chamo. Agora você tem 2 aqui, ó. Não, beleza. É que deu um pau aqui no navegador e abriu outro. Do nada. Deixa eu tirar um aqui, tirei, pronto. Então, fala aí um pouquinho aí, Du. Aí eu já volto com você, Andres. Sem pressa. Cara, hoje em dia, adaptação em vários meios do design é crucial para você. Igual eu comecei como eu tinha esse ramo de eventos e balada muito dominante comigo, eu comecei, obviamente, a partir daí. Mas
no decorrer, tanto para você profissionalmente, né, o desejo de criar outras peças, outras coisas, como que o mercado vem pedindo cada vez mais, se adaptar em várias áreas no design é imprescindível. Eu digo isso porque um mês atrás veio uma peça de 3D para mim fazer e aí, como que faz? Eu só mexia com Photoshop, né? Com Adobe, né? Illustrator, Corel, InDesign, como fazer? Então, assim, se adaptar é essencial. Sites também é a mesma coisa, né? HTML, todas essas plataformas novas, você tem que estar ciente de tudo, não para. Foi semana passada, né? Já saiu o novo Foi. upload, né? Isso. Então, assim, não adianta, você tem que estar sempre ativo, sempre no mercado, vendo tudo que está acontecendo, fazendo cursos, tá? Nem tudo você aprende sozinho. Por isso que você não liga para falar isso. Fiz vários cursos, quero fazer muito mais. Tem cursos maravilhosos, tanto na área de manipulação de imagem, né, de edição, de sites, como você também faz muito bem. Então, assim, atualizar vocês, galera, é essencial. Nunca pare de estudar, sempre procura o melhor para você. Porque antigamente era muito mais simples a questão de mídia, né? Hoje está muito mais complicado, porque hoje 90% é mídia, na minha opinião, né? Então, você está apto para isso é essencial. Pode... não. Ter cabeça aberta, né, para poder aprender. É mais ou menos isso que você falou mesmo. Estudar sempre, se atualizar, porque novas mídias aparecem. Por exemplo, quando eu comecei com web design, não tinha tablet, né? Ou se tinha, era só para quem tinha muito dinheiro. Então a gente não construía site pensando nisso. No máximo, construir uma versão para celular, naquele celular bem velho, né? E uma versão de computador e tal. Hoje em dia, quando você vai construir um site, você tem que pensar como ele vai funcionar no notebook, às vezes até mesmo na TV, no celular, no tablet. Então, se atualizar, se manter estudando, né, seja como autodidata, seja fazendo curso, se você tiver condição, que é importante também. Eu acredito que você guardar um dinheiro assim, para investir na sua carreira é muito importante, porque acelera e muitas vezes você aprende algumas coisas que você talvez não encontre, né, gratuito. Verdade. Então, eu acho que essa é a chave mesmo, manter se manter atualizado, sem procurar querer aprender, e sem preconceito, né? Ô, David, você começou também no Microsoft Front Page, você chegou a pegar isso daí? Não, cheguei não, cara. Não, eu cheguei a mexer em um curso que eu tinha de uma ONG, tá ligado? Eu acho que era desde o Windows 95, 98, né, que já existia esse front page. Já deu uma mexida nisso aí, mas, cara, naquela época... Eita, você é mais... Fala um pouco aí, então, meu, dessa parte aí. Como que você se adaptou ao longo desse tempo aí? Cara, a web, quando eu cheguei a fazer um curso, mas era bem porcariazinha, né, meu? Eu não tinha noção de nada. Eu comecei a aprender a mexer, vi CSS, HTML, aquela coisinha, né? De uns anos para cá, comecei a ver tudo isso daí, de Bootstrap, PHP, Ajax, JavaScript. Eu falei, nossa, aí começou a complicar. Mas eu cheguei a aprender só até um pouquinho. Eu fiquei no básico mesmo. CSS, HTML, até aí eu consigo me enviar. Quando é coisa muito grande, é programador, velho. Aí eu repasso porque... Mas você tipo, é formado em design gráfico que nem a gente, né? Ele se formou lá... Ele era os dois aí, o Du e o Andrews, eles eram de um semestre... Um semestre ou eram dois a menos? Um semestre antes, um só. Um semestre antes, né? Um só. E aí a gente fez faculdade no mesmo local. Então, mas antes de você entrar na faculdade lá de design gráfico, como que você entrou na área de design mesmo? Por que você entrou na área de design? Cara, eu acabei entrando sem querer, velho. Pra falar a verdade, meu irmão tinha o Photoshop 7 quando começou a estourar na época, né? Era o 7. Aí ele me mostrou um negócio, olha que legal que eu fiz. Eu falei, nossa, que legal, né? E comecei a mexer, cara. Desde então, isso eu tinha uns 15 anos, mano. Comecei a mexer com isso. 15 anos de idade, comecei a mexer com Photoshop. Com os negócios doidos, falei que legal.
E fui indo, aí eu arrumei esse emprego com um amigo do meu pai, numa fábrica, né? Aí eu comecei a ir mais pra parte de produto. Aí tinha as máquinas, operava algumas máquinas. Aí eu comecei a desenhar lá dentro, aí eu aprendi o famoso CorelDRAW, comecei a entender um pouco mais da forma, desenhar algumas coisas. Isso eu fui estudando, peguei o 3D para estudar a partir dali também. Comecei indo, fiquei, aí trabalhei com vídeo, transmissão, né? Transmissão de vídeo aula, online. Tava isso trabalhando com 3D, tive contato com o vídeo, aí comecei a mexer com After, Premiere, essa parte mais de edição aí. Aí comecei a integrar os dois, After e Cinema, né, que é o que eu uso, e o Premiere. Foi indo e, cara, entrei na faculdade, conheci vocês, poucas pessoas lá dentro, dá pra gente fazer um negócio doido assim. A galera é bem ocupada. E aí estamos aí, na mesma coisa. E a gente se conheceu na faculdade e tal, né, você acabou de citar. E o que você acha aí sobre faculdade? Você acha que o cara precisa fazer? Não precisa? Como que é? Cara, eu sou prova viva que eu consegui muita coisa sem faculdade. Eu entrei mesmo achando que ia facilitar muita coisa. Não foi 100% ruim. Eu tive muita noção da técnica mesmo, aprendi de desenho geométrico, né? Aprendi toda essa parte de fazer o grid. O que mais gostei mesmo foi a geometria e a filosofia que entrou dentro, né? Comecei a conhecer diagrama, coisas que assim, você acaba tendo a percepção na hora, mas não sabe o que está fazendo. Sim. Quando você começa a olhar e falar, olha, isso aqui eu já fazia e não sabia. Então você começa já a ficar apurar mais entender a forma, na verdade, né? Porque hoje em dia tudo tem a forma básica da geometria. Então você acaba indo. E assim, fazer bons contatos na faculdade, mas é bem relativo dependendo da instituição que você estuda, né? Umas boas, outras focam em algumas coisas, outras não. Mas assim, a área ela é 100% prática. 100% prática. Né? Muita coisa não tem o que você ficar estudando, porque é bem relativo mesmo, né? Mas, então, para mim foi isso. Na faculdade é mais, segundo você aí, é mais a parte de conceito, né? Exatamente, que faz um bom diferencial lá na frente. Que é onde você defende seus projetos, né? Isso mesmo. E que falta bastante para algumas pessoas. Tipo, todo mundo começa como sobrinho, né? Criando alguma coisa pro tio, para o vizinho, enfim. Aí começa só mexendo no computador, no Corel, no Illustrator, aí esquece um pouco dessa parte de conceitos. Até por isso, no meu curso, eu pego e tenho, sei lá, uns 3 módulos só de conceito, porque eu acho muito importante isso daí. E, Odu, o que você acha aí sobre faculdade? Eu sei que foi bom porque você me conheceu. Mas tirando isso. Isso é uma satisfação imensa. Cara, para mim, foi muito bom. É uma satisfação pessoal muito grande também, porque, querendo ou não, culturalmente isso importa, né? Mas toda essa parte cultural, né, que você tem uma satisfação pessoal de se formar, a parte teórica contou muito para mim. E que o Andrew falou, nós tínhamos que... É pouco tempo também, eu entendia, por um lado, os professores, né? Você tem ali 6 meses ou menos numa faculdade, 6 meses viram 4 ou 3. Né? Tem um feriado, é impressionante. Então, assim, para passar a teoria, né, para passar o conceito do que ele queria, por exemplo, nós criamos uma identidade visual de uma determinada empresa, e então fazer toda essa teoria, ele tem que passar a teoria, a técnica, e depois a prática, não dava tempo. Né? Humanamente era impossível. Por quê? Entre o que vocês estão falando, o Endo já está na área há muito mais tempo que eu. Então ele já tinha uma noção, né, de trabalhar na área com os programas. Eu tinha uma noção também, mas tinha amigos nossos no grupo na época, e eles entraram lá pensando que eles iam aprender desde o Paint até o Photoshop. Iam pegar toda essa parte. E não é. Se você está pensando que é assim, não é. Né? Totalmente teórico, né? O ferramental é curso ou na raça. Então, você consome toda a teoria que for possível, fique atento, consuma, que isso é muito importante para você. Quando você começar a pegar os programas, né, que hoje em dia são fundamentais, você vai ter mais facilidade
para criar suas peças gráficas. Isso não tenho dúvida alguma, né? Então, a faculdade, para mim, na teoria, é o que eu acho que diferencia você ser um designer gráfico formado ou não, né? Então, assim, não que tem muitos cursos, é complicado a gente também colocar numa balança, porque tem muitos cursos hoje de internet, né, online, que dão de 10 a 0 em uma matéria na faculdade. Tem, vamos supor, alguns, você mesmo, no quesito HTML, no quesito sites, tem o VA, a 3D e Photoshop, né, o Muca Viana. Então, tem vários caras aí que eu gosto, que são muito bons. E eu acho que não sei se eles são formados, alguns são formados ou não. Né? Então, isso vai muito, voltando, da cultura pessoal, né? Você tem uma satisfação em ter uma profissão, né? Se Deus quiser, eu acho que vai ser regulamentada, né? O Wendel estava falando, não sei. Isso aí vai dar... Tentaram. Aí vai apanhar. Mas não foi. Não foi dessa vez. Para mim foi bom. Para mim, eu gostei. Fora que eu conheci pessoas bonitas, famosas. E eu acho que é isso aí mesmo. A faculdade, ela dá a parte do conceito, né? Que pode ajudar bastante. E também você falou um ponto importante aí. A pessoa entrar crua na faculdade. Isso daí... Eu, sinceramente, eu tenho um vídeo no YouTube lá que eu falo assim, por que você não deve fazer faculdade agora, né? E eu tentei focar nisso daí. Eu entrei na faculdade quando eu tinha 18 anos de design gráfico e saí porque eu era totalmente cru, assim. Então, eu esperava aprender uma coisa e não aprendi nada. E aí, quando eu voltei para a faculdade, anos mais tarde, já tinha outros cursos e tudo mais, aí que eu consegui pegar essa parte do conceito, para poder embasar o meu design, poder defender o meu design. Então, eu acho que se o cara está começando agora, ele deveria começar a praticar, criar coisas, trabalhar um pouquinho com freela, fazer alguns cursos livres, seja online ou não, e aí depois entrar na faculdade, porque faculdade, às vezes, você vai com uma cabeça, você pensa que é uma coisa e não é outra, né? Porque é mais ou menos isso aqui que você vai pegar lá, né, ó. É mais ou menos isso aí, ó. Parte aí do desenho técnico, né? Toda a construção do logotipo. E você mostrou aí agora o desenho. Já vou levantar uma bola aqui. Você acha que precisa de saber desenhar ou não? Cara, desenhar não precisa não, a não ser que você queira ser ilustrador. Aí você realmente tem um outro foco. Mas para design você tem que pelo menos ter uma noção básica do esboço. Era que assim, na verdade, você tem que saber construir a forma, enxergar, né? Vamos supor, uma letra O, dependendo a maioria delas, né? Vamos supor, a maioria redonda tem a forma de um círculo, então você já começa a enxergar a forma desse tipo de coisa, entendeu? E esse é mais o trabalho do design voltado para logotipo, entendeu? Agora, desenhar mesmo, fazer anatomia, pessoas, aí é totalmente diferente. Aí você vai para uma Pan-Americana de artes, aí você começa já a focar para outra área, entendeu? Não que seja ruim, quanto mais souber, melhor, né? Porque, desenhar, eu tento a vida inteira e não consigo. Mas não adianta, é dom mesmo, é dom e prática, né? Quem pratica muito, e eu nem lápis eu pego hoje em dia, é só o teclado. Então, pra falar que não desenho uma coisa ou outra, é mais técnico que eu faço assim, só. Mas é o que eu conheço, para desenho, para design, é ilustrador, para mim. Mas para design realmente tem esse desenho técnico aí, tipo de construção de marca, que utiliza grid e tudo mais. Desenho mais artístico mesmo já cai um pouquinho na ilustração, né? O que você acha? Para esse tipo de material que ele tinha mostrado aí, isso aí você aprende na faculdade. Isso é bacana, né? Construir desde o zero, como que foi construída essa marca, né? Usar os grids, isso você aprende na faculdade, e isso é muito bom para você, para o seu conhecimento pessoal para a área. Na minha opinião, é um a mais. É a questão também do querer se adaptar a tal coisa, né? É o nosso tema aqui. Você achar bacana e quiser investir na área da ilustração do desenho, maravilha. Mas para um design gráfico, eu também não desenho. O mais fácil aqui, eu pego bastante identidade visual também da empresa,
começo normal, igual ele estava falando, o RAF, faço algumas coisas aqui, a ideia já vem, eu vou, automaticamente, hoje em dia, pelo menos pessoalmente, para mim, né, eu já vou automaticamente para o computador, que ali eu tenho muito mais ferramentas para mim, do meu ponto de vista, do meu jeito de trabalhar, que me auxilia muito mais que eu ficar tentando criar com um papel e uma caneta, um mouse. Eu construo ainda algumas coisas na mão, viu? Começo fazendo umas anotações e tal, aí depois que eu vou pro computador. Não, eu acho até super site, assim. Eu acho super legal. Tem pessoas que conseguem já criar, né, um logo, um logotipo, uma identidade ali mesmo. Eu acho super bacana. Eu consigo só no máximo fazer um RAF ali. A ideia está na minha cabeça, mas ali eu não consigo. Aí eu vou conseguir fazer dentro do computador. Entendi. Mas questão também é bem estilo, variado, né? para mim. Oi, fala aí, Anderson. Para mim também é bem variado, depende do dia. Um dia eu acordo bem, eu faço na mão. Um dia eu acordo mal, eu faço no computador. Às vezes é preguiça também. Mas assim, antigamente também eu fazia Às vezes você tá desanimado, né? tô desanimado às vezes. Mas às vezes eu fazia tudo no computador. Depois que entrei na faculdade que eu faço muita coisa na mão, mas dependendo do que é muito rápido, assim, eu faço no PC direto, eu nem perco tempo na mão. Até porque tem que ficar mandando foto pro cliente, dependendo de quem que é, isso já tem aquela preguiça, fala, não, faz no PC, já dá um print e toma. Já receba seu e-mail. E aí você já agiliza, já. E vocês falaram aí de cliente, tal, o Du falou aí de flyer e tudo mais. Como que vocês acham aí do mercado aí? E também pro designer se adaptar ao mercado, porque tem que tomar cuidado também essa questão de adaptar, né? Porque às vezes pode falar assim, de se adaptar e o cara virar um pato e acabar não fazendo nada direito, ou acabar virando um escravo lá na agência, tipo, o cara paga R$1.000 para fazer site, logo, cartão, PHP até, programação, tudo mais. Como que você acha aí, que o cara... Como que tá o mercado, na verdade, né? Como que você acha que tá o mercado aí pra gente? Cara, não, o mercado, desde quando eu entrei, na verdade, mudou muito para mim, assim. Questão assim, tem meses que é fraco, tem meses que é melhor, tal. O que constrói você no mercado é o seu trabalho e o jeito que você é com os seus clientes, né? A gente na Desanimador brinca bastante, né? É rotineiro das agências, de nós designers, freelancers, brincar, de falar do cliente é chato, isso, aquilo, mas independente de qualquer coisa, tenho que me adaptar realmente. Esse é um ponto crucial a cada cliente que eu tenho, dentro das necessidades dele. Entendi. Não vou me prostituir, nada disso, mas eu tento me adaptar a cada um. Um eu trabalho de um jeito, o outro eu trabalho de outro, né? Digo trabalhar de um jeito, no linguajar, como que eu vou criar as peças dele, como que eu vou abordar com ele, mostrar para ele o mercado também, né? Para que ele entenda que eu sou um designer gráfico, né? E não uma pessoa que vai deixar ele com 1.000 curtidas, 10.000 pessoas seguindo ele. Isso porque eu trabalho muito com mídias sociais. Sim. Isso pega muito quando você vai abordar um cliente ou quando eles me procuram. Mas eu vou criar com você aqui, você minha página vai crescer? A famosa promessa, né? Eu sou designer gráfico. Eu não sou um gerenciador de marketing, um marqueteiro profissional. Eu sei algumas funções, sei. Mas a matriz minha é trabalhar com design gráfico. Eu vou te dar uma imagem adequada para que quando o seu cliente procurar você, ele falar, é com esse que eu quero ficar. É esse aqui que eu vou. Para passar, você vai passar a informação do cara através da imagem, né? Você vai fixar o que o cara quer dizer, né? Eu penso assim, eu gosto de trabalhar assim. Então eu tenho clientes de vidro, hamburgueria, etc., baladas também, que eu trabalho assim, eu faço a imagem dele, entendeu? Sim. Faço, divulgo para ele, faço as postagens e etc e tal, mas ele sabe que comigo é até ali. Depois dali, ele precisa contratar um profissional daquela área, né? Então, assim, tem que se adaptar também ao que você falou, tem que tomar um cuidado para você também
não se adaptar, pensar que se adaptar é saber 30% de cada coisa. Você tem que ter uma noção do geral. 90% do que você sabe fazer, e ir se adequando, estudando para se adaptar em outras coisas também. Não adianta sair pegando e atirando em tudo também, senão você não vai conseguir ser minimamente plausível e bom em uma coisa só. Sim. Também tem que tomar um cuidado. E na página lá, na Desanimador, o Du foi humilde aí, mas ele e o Andrews aí, eles postam bastante lá coisa. Eu fico mais na parte aí, tipo, no backstage e tal, mas quem bota pra rodar mesmo a página são eles. E o conteúdo de mídia social que produzem dá muito engajamento, dá muito. E, Andrews, o que você acha aí do que o Du estava falando, do mercado, dessa questão de se adaptar, mas até, tipo, se adaptar, vamos dizer assim, até a página 20 também, né? Porque não confundir adaptação, não confundir, tipo, por exemplo, você ser designer gráfico, aprender web, com você ser designer gráfico e ter que formatar o computador da agência lá, ficar no suporte. Isso aí eu faço bastante isso. Eu faço bastante porque, cara, dependendo de quem você espera pro cara instalar um software, o cara demora uma vida, eu não tenho tempo. Eu falo, deixa que eu faço. Aí eu mesmo acabo fazendo. O Andrews, antes de começar aqui, ele tava doido aqui com o computador dele, que tava quente, que não sei o quê. Ele ligou, desligou, então é normal isso daí, tá? Ele usa o Millennium ainda. Eu gosto do Millennium. Posso usar meu Millennium? Eu gosto, cara, é bonito. Tinha aquele guepardo doido na tela, lá era legal. Fala aí. Mas então, sobre a área, vai chegar uma hora agora, porque assim, a velha geração tá acabando, né? Tá chegando a nova. Então estão ficando mais exigentes, porque a nova geração já tem uma noção do que é o design, já tá desvencilhando daquele negócio, sabe? É barato, faz rapidinho. Então, assim, vai começar a separar, vai chegar uma hora que vai separar homens de meninos, entendeu? Então você vai começar a já ver que sobrinho não vai ter muito espaço, porque a galera vai começar a exigir o conceito. Vamos começar a exigir o conceito. É o mesmo esquema de antigamente, o telefone celular, quanto maior, melhor. Hoje em dia, quanto menor, maior. Agora tá voltando a ser quanto maior, melhor, né? Então, assim, a moda, ela sempre vai e volta. Então vai chegar um ponto que o pessoal vai querer pessoas que façam o design mesmo certinho, né? Desenvolva o logotipo com o grid, que estruture toda a marca, né? Porque esse é o básico. Muitos clientes acham que abrir empresa é só abrir empresa, entregar o produto de qualquer maneira e ganhar o dinheiro dele. Mas foda, né? Tem toda aquela parte por trás, entendeu? Você tem... Porque assim, é a sua marca. Você pensa assim, vamos falar refrigerante. O que vem na sua cabeça? É Coca-Cola. A maioria é Coca-Cola. Então os caras fixam nisso, entendeu? Que é aquele negócio, você bate sempre na mesma tecla, vai batendo, uma hora você vira referência, né? É igual a Gillette, eu lembro de barbear, mas a Gillette ganhou o nome, você entendeu? Aí você vai ver o logo dos caras, tá lá sempre martelando. Itaú, essa galera toda aí. Então o mercado vai chegar nesse ponto que vai afunilar mesmo, vai começar a separar, e quem soubesse virar mais nos 30 no Faustão, é o cara que vai levar, entendeu? Esse vai ser o problema, porque assim... vai ter muitas pessoas que vão saber fazer e vai começar a ficar aquele problema. Aí vence quem é o melhor, entendeu? Esse é o meu ponto de vista, que não vai demorar muito, não. Com o tempo já começa. Eu também acho que... Eu sempre falo que se um cliente preferir um sobrinho, né, sobrinho entre aspas, né, porque quem não foi sobrinho, quem não preferir um sobrinho do que o seu trabalho, você tem que pensar, assim, que você se livrou de uma, né? Às vezes é melhor perder do que ganhar. Porque o cara que faz a escolha só pensando nessa questão, principalmente financeira, né? É um cara que tem uma mentalidade um pouquinho pequena, então provavelmente ele ia te dar trabalho desnecessário. Aí a sua dor de cabeça ia ser bem maior do que você receberia pelo projeto. E sobre... a gente tá falando de mercado, né? Para entrar no mercado, o cara tem que entrar no mercado como freelance, por exemplo. O que você acha que ele precisa aí, de construir um portfólio, marca pessoal, vai para uma agência, tipo uma agência de um homem só? O que você acha, hein? Eu vou contar o meu, né? Um pouquinho do meu também. Quando eu comecei a trabalhar com design também, eu montei a agência Artistas, né? Então, assim, sou empresário individual, sou eu.
pro meu público-alvo, ou para quem me procura, pensa que é uma agência, uma DM9, DDB. Então, não sabe que... Não, mas é uma agência, só que é só você, pô, não deixe de ser. Isso que é o bacana também de você saber conduzir o seu trabalho, né, saber atuar com as ferramentas e saber o que você quer fazer. Porque aí qualquer um que me procura sabe que tem uma estrutura profissional por trás. É o que você falou, não precisa saber quantas pessoas são. E na época, era muito comum criar, até você mesmo, né? Você é o Chief of Design, né? Não é o seu nome. É igual o meu, agência artistas e tal. Então, assim, criar um portfólio, a primeira coisa você tem que, obviamente, criar ou o seu nome, ou criar um nome, né, que você se adeque a isso, que você acha que tem um sentido, porque vão te perguntar isso, principalmente seus amigos designers, eles vão perguntar, por quê? Por que isso aí? Eles vão perguntar. Então, assim, você tem que ter uma estrutura e tem que saber o porquê da sua empresa e fazer isso. Portfólio é essencial. Aí você falou, como ter um portfólio? Começando agora, não sei nem se eu estou na faculdade ainda. Uma das sacadas que eu tive no começo, que eu passei até para alguns amigos meus, foi família, cara. Família e amigos. Tinha coisa, eu não cobrava muito caro, não tinha como também, não tinha conhecimento, né? Não tinha como cobrar deles assim acirradamente algo. Então eu cobrava um valor chucro, pequeno, para começar, e comecei a produzir e comecei a montar um portfólio online mesmo. Na época eu usava o Pinterest. Sim. Fazia muita coisa com o Pinterest. Então eu ia alocando tudo lá. Aí que tá também você saber das ferramentas das redes sociais e etc e tal. Então eu comecei a fazer isso com o Facebook também sempre, e eu fui ganhando um nome e as pessoas foram gostando, eu fui aumentando o valor e fui pegando indicação. Então, assim, para começar, se você precisa já ter o que você quer realmente da sua empresa, criar um portfólio, mesmo que seja fantasia. Já criei várias coisas, várias peças fantasias também. Vi uma ideia de alguma empresa de roupa, eu criava na minha mente e fazia. Não tem problema nenhum isso. É até legal. Porque você vai mostrar o que você sabe fazer, né? Não necessariamente que é um projeto real, né? Exato. Você acaba se exercitando, né? A sua parte mental, na sua criatividade. Então, eu fazia muito isso. E, graças a Deus, eu consegui, né? Estou me mantendo com isso. Referente à agência, quem pode falar mais é você e o próprio Windows, né? Eu, por um lado, nunca trabalhei numa agência, conheço muitas pessoas, sempre busquei referência com eles de agência, mas eu sempre quis trabalhar para mim, eu sempre quis ser o meu próprio chefe. Sempre acordei às 9 e saí às 18, sempre. Mesmo trabalhando para mim. Até minha que fala, cara, como você consegue, cara? Você trabalha para você. Não interessa. Isso é primordial. Você ter na sua cabeça que quem trabalha para você ou em casa é pior do que quem trabalha na rua. Você tem que se regrar muito mais. Então, cria seu portfólio, cria as redes sociais principais, que isso é essencial. É até mais que um portfólio impresso. Tá? Porque hoje em dia tudo roda. Eu marco entrevista com meus clientes, eles querem me conhecer, querem um contato, pego meu celular, meu tablet, meu notebook e levo o meu material. Muito mais do que eu impresso. Isso vale muito mais. Então, para mim, o primeiro passo é isso. Sim. Eu sempre trabalhei com marca pessoal também. Agora eu tenho um chefe, mas o chefe, pode dizer, tipo um projeto que eu criei, mas eu nunca tive, não tive a intenção de fazer uma agência ainda. Mas eu construí uma marca pessoal lá, tem a David Art, e eu utilizei por muito tempo, assim, você foi pelo caminho da agência, eu já me apresentei assim, só como uma marca pessoal. É questão de estilo, de gosto, né, de estratégia também, né, cada um pode, isso daí eu acho que eu não vejo mal, não. Porque hoje em dia estão falando muito isso, né, de criar um nome fantasia ou o seu próprio nome. E
muitas pessoas falam, eu vejo muitos profissionais também falando, e eu gosto, até concordo também. Já que é você, se você não começou antes, ou não tem um nome fantasia para começar, o seu nome é você, é sua marca. Se você quer só você, não tem problema nenhum, eu acho muito bacana. Quem tem o próprio nome como de frente, eu acho muito bacana. Sim. Eu vejo o VA, né, o Muca Viana, Sim. você, David Art, o Andrews, ele tá criando a própria marca dele também. Ele mostrou para nós lá os rafts dele, enfim, vários. Então é muito bacana também. E isso começou, o pessoal pensa que começou. Não começou não, galera. Essa parte de... Quando eu comecei, era muito mais, eu acho que era muito mais você ter um nome fantasia do que seu próprio nome. Me corrija se eu estiver errado, David. Não, eu acho que é questão de gosto mesmo, estratégia de como você quer se portar, de como você quer se apresentar. Eu não vejo mal nisso, não. A pessoa escolhe qual que ela quer, assim, se é tipo David, designer, né? Ou se não, ele cria uma agência, pode ser uma agência de um homem só, e se apresenta assim para os clientes. E o Du falou aí que ele entra às 8, às 9, né? E sai às 6, e é verdade, viu? Olha, a gente tenta chamar ele no Face, no WhatsApp lá para desanimador, fala, tem que postar alguma coisa lá, o bicho some, ele desaparece. É das 9 às 6 certinho, cara. Regrado, empresa. E é o seguinte, sobre o mercado eu ia falar, você citou a questão de agência e tal, você sempre trabalhou com freela, né? Nunca trabalhou para empresa nenhuma? Não, sempre pessoal. Tá. Eu acho que isso daí também é uma questão de escolha. Quando eu estava começando, eu queria ter experiência, né? E aí eu comecei com freela, eu peguei alguns trabalhos freelancers, assim, também de familiares, assim, ou de pessoas próximas, tá? E o Du falou de cobrar barato, assim, de familiar, né? Ele não falou de pessoas para fora, não. Vamos me matar depois? Não é assim, galera. E aí eu construí o portfólio, e daí que eu fui para trabalhar na agência, depois trabalhei em banco, trabalhei em gráfica, empresa de TI, na startup, porque eu queria experiência mesmo, mas você não necessariamente, se você está começando agora, você precisa fazer isso daí. Eu queria vivenciar a área, até a faculdade eu fiz também um pouquinho disso, porque eu era muito web, eu queria saber mais de gráfico e tudo mais, mas é questão de escolha, de estratégia do que você quer para sua vida. Você vai ralar um pouco mais, né? Eu acho, se você for para trabalhar para os outros, para uma empresa, mas também você aprende bastante. Tanto se portar com um profissional, como lidar com clientes. No caso do Du, ele já trabalhava em outra área. Eu nunca trabalhei assim em outra área, eu já comecei já direto nela. Então, para mim foi muito bom isso. Eu ralei um pouquinho, ficava na Sé aqui em São Paulo, às vezes quando chovia, que nem ontem, já cheguei a ficar 4 horas lá no metrô, lá esperando para voltar para casa. Minto, esperando não, demorei 4 horas para chegar para casa e chegar em casa. Então foi uma época assim meia trabalhadora aí, lerê, chibata, mas que eu aprendi bastante. Não, isso é muito bom. É questão de pensamento, assim. Tipo, tem gente que pode trabalhar só como freelancer e pronto, né? Não tem problema nenhum. E, seguinte, como que você faz aí, ou quais estratégias você acha aí que um designer pode utilizar para conquistar cliente? Cara, essa pergunta fogo, né? 100%, né? Cara, primeiramente, lógico, esses requisitos que acabamos de falar, né? E o cara a cara, velho, tete a tete com o cliente, independente se ele vai fechar com você ou não, você começar a prospectar cliente, ir até ele, mostrar o seu trabalho, para mim ainda é essencial, sabe? Você mostrar para ele quem você é e como você é, o que você faz, isso é essencial, entendeu? Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu tenho tudo já meu portfólio, minha rede social, tudo bonitinho aqui, e não vem cliente, não consigo captar cliente. Por quê?
A rede social, ela vai te ajudar até certo ponto, ela vai demonstrar seu trabalho, né? Mas não quer dizer que é cliente 100% para você. Muitas pessoas ali estão ali olhando, vendo seu trabalho para ver como que é e só. Então, ainda o telefone, ainda marcar uma reunião, tomar um café com o seu cliente, mostrar o seu trabalho, mostrar que você se importa com a empresa dele, isso é fundamental. Isso é muito fundamental. Eu tenho clientes comigo desde quando eu comecei. Tenho 4 clientes comigo desde quando eu comecei, porque eu trato eles assim, desde o primeiro layout até o que eu fiz hoje para eles. Hoje de manhã ainda teve alguns. É a mesma coisa, é o mesmo jeito, dou bom dia, como você está. E isso vai passando, eles vão passando para outras pessoas, vão passando para outros amigos, clientes, liga direto aqui. Pessoas falando, olha, fulano de tal me indicou que você fez isso. E isso que você vai criando sua rede, vai criando autonomia da sua empresa, da sua marca. Porque eles não vão falar o Eduardo, eles vão falar agência artistas. Até vocês brincam, falam. Vocês, eles brincam comigo. Ele não fala Eduardo, ele fala, ou agência artistas. Porque é o que eu quero. É o que eu quero. Entendeu? Que você não saiba o meu nome, como agência artistas, né? Profissionalmente falando. Que você não sabe o Eduardo, mas que você saiba que a agência artistas manda bem, a agência artistas fez isso e aquilo. Então, isso para mim é fundamental. Você saber como lidar, como abordar o cliente. Esse é o primeiro passo. Porque assim, é difícil você falar, como você consegue cliente? Isso aí é muito jogado no mar, né? Tem pessoas que conseguem cliente por rede social, por telefone, por bip, por sinal de fumaça, mas sempre vai aparecer cliente, põe isso na sua cabeça, sempre vai ter cliente para todos. O problema é como você vai tratar o seu cliente, como que você vai conseguir vender o seu produto para o seu cliente. Esse é o que você tem que saber. Não que será que vai aparecer. Para mim é isso. E que nem você falou aí, a rede social é uma vitrine, né? Mas na hora de você captar o cliente, na hora de você fechar o projeto, você tem que ter tem que saber lidar, tem que saber conversar. E isso muitos designers, infelizmente, pecam, né? Eu conheço gente talentosa pra caramba, puta, o cara é bom, só que o cara não consegue avançar tanto, porque ele não consegue ter como que eu posso dizer? Tipo, esse métier, assim, sabe? De conversar, de esse marketing talvez um pouco pessoal. Porque, é aí que muitos optam só por também, é o que você está falando, só optam pela agência. Sim. Né? Porque eles não conseguem, é uma coisa pessoal mesmo, né, deles, não tem como, eles não conseguem se abrir, não conseguem conversar com o cliente. Então, eles preferem pegar o computador deles, o cara passa o que ele tem que fazer e pronto, acabou. Ele não precisa ligar para ninguém, chamar ninguém. Sim. Tem muitos assim, conheço vários assim. Se você quer ser freelancer, você tem que ter isso daí que o Du falou, de saber lidar com o cliente, conversar, né, se portar como profissional, seja como agência, ou seja com a sua marca pessoal, é muito importante. E também não tem nada de errado, tá? Se você não tiver o perfil contrário. Tipo, tem gente que quer trabalhar numa empresa, fazer carreira na empresa, e não tem nada demais nisso. Eu fazia um curso, eu acho que era no Senac. Aí, né, rolou um papo lá e tal, aí todo mundo falando que queria abrir agência, que queria abrir o seu próprio negócio, aí teve uma menina que falou que não, né? Aí o pessoal ficou meio tirando barato dela, assim. Aí eu pensei, né? Porra, que mal tem isso? É perfil, é escolha, tipo, de vida. A pessoa tem o direito, né? Tem pessoa que não quer arriscar também, né? Querendo ou não, a frase é corriqueira, é do dia a dia, é besta, mas eu tenho que acordar, você tem que acordar, o Enders, e matar um leão por dia. Eu sou a empresa. Então, assim, se eu não acordar amanhã, vim trabalhar, igual eu te falei, das 9 às 8, se eu não estiver aqui, ninguém vai fazer por mim. Sim. E quem quiser trabalhar como freelancer também, né, o pessoal aí que quer trabalhar como freelancer, referente a cargo na sua própria empresa, o designer, você é a última coisa. Você vai ser designer lá no final do projeto. A primeira coisa que você tem que ser vendedor. Você tem boas que dicas, hein? Produto. Você tem que ser a menina do atendimento.
Entendeu? Tem que ser o estagiário que faz um café para você poder aguentar. Tem que ser tudo isso antes de você passar para o produto final, que é ser o que a gente é, né? Que é designer gráfico. Massa, muito boas essas dicas aí, viu? Porque eu acho que não, é sério, muita gente peca nisso daí. Acha que vai cair trabalho assim do céu. Um dos jeitos de você conseguir mais clientes é justamente isso, cuidando bem dos seus clientes. Eu tô com Durex aqui, desculpa. O desanimador tem que tentar adicionar ele de novo. Excluir e adicionar. Ele falou que trocou o milênio pelo 95. Não, mas ele nem tá aqui para mim, cara, no Hangout. Então só adiciona, só. Deixa eu ver, eu acho que não tem como não. Eu mandei aquele link lá. Se não for, deixa ele clicar aí. Mas vamos continuando aí que daqui a pouco tem jogo do Brasil, pô. É 3-0. A gente tava falando sobre como conquistar clientes, então uma dica que eu acho também muito importante é você cuidar bem dos seus projetos, levar a sério e tratar os seus clientes assim com profissionalismo. Não precisa ficar babando ovo, não é isso. Nem ser rude, pensar que você é artista, tratar profissional. Pronto, entendeu? Atender ligação, por exemplo, das 8 às 6, dependendo de como você acordar o projeto. Enfim, manter o profissionalismo. Isso você pegou no ponto legal. Também tem que impor limites. Né? É por isso que você tem que se tratar como uma empresa. Eu estou brincando aqui, mas é das 9 às 6. Depois das 18, eu vou ver se mandar o WhatsApp, e-mail só no outro dia. Porque você tem uma vida social, você tem uma família também, você tem que respirar. Eu acho que a base de um design também é poder descansar a cabeça, fazer o que você gosta, para poder também a criatividade poder aflorar. Porque se você ficar naquilo, igual um Batman, sem parar, cara, você não vai conseguir criar nada. Entendeu? Então, você ter um stop com seus clientes é importante. No final de semana, eles sabem que eu trato normal, se às vezes, oi e tal. Não, segunda-feira, na primeira hora, eu já vou ver isso para você, sem dúvida alguma, pode deixar. Entendeu? Isso é a confiança e eles vão entendendo que você não é qualquer um. Que você não está brincando. Sim. É isso que diferencia, são essas pequenas coisas que diferencia o sobrinho de um designer. Não é questão de saber mexer ou não, né? Só em programa. É toda uma base que você tem profissional e de atitude, né? Sim, verdade. E essa questão aí ainda de cliente e tal, e a questão aí do din-din, do faz-me rir, como que é? Você acha melhor aí o valor hora, cobrar por projeto, ou dividir, ou tipo, depende do cliente, depende do projeto, você vai por hora, vai por projeto? O que você acha, hein? Entendi. Não, uma coisa que eu não sou com nenhum cliente, eu não sou assim. Tem pessoas que são, maravilha, pode ser, quem não é também. Eu, não independente do cliente que vier me chamar, o preço que eu tenho hoje comigo é o mesmo. Pode ser, vamos supor, a Adidas me chamar hoje, ou a empresa de tênis aqui da minha rua, né? O pessoal da loja aqui de calçados. O valor meu vai ser o mesmo. Entendeu? Dentro dos pacotes que eu tenho e tal, e eu não cobro por hora, eu tenho um preço fechado para cada trabalho meu. Sim. Se você quer fazer só um cartaz, toda a identidade, só mídia social, só post, etc. Eu tenho trabalhos fixos, preços fixados para cada um deles, né? Sim. Porque essa coisa, tem pessoas que trabalham assim e conseguem. Eu não consigo trabalhar com esse negócio de hora. Para mim, eu estou aqui nesse horário, tudo que tiver para fazer eu vou fazendo, entendeu? E bora lá. Eu não tenho esse problema não. Referente a preço, cada um tem um jeito, né? Tem uma forma de cobrar. Eu prefiro particularmente trabalhar com preço, entre aspas, tabelado, né? Sim, entendi. Mas aí na questão, eu também, é mais projeto, assim, eu trabalho por hora quando... depende do projeto, assim. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo, assim, entre aspas, né, alguns meses,
numa empresa só resolvendo bug. Então, era valor hora. Não tinha como, não tinha e nem era bom para mim fechar um valor fixo. Mas projeto, assim, por exemplo, de identidade, de cartão, eu fecho o projeto mesmo. Só de site também, só se o site for algum tipo de site mais complexo. Aí, normalmente eu deixo um valor, tipo, base, assim, ó, vai sair tantos daqui, mas coloca aí que se tiver mais coisas, mais requisições, vai ser valor hora. Porque, dependendo do projeto, principalmente para site, tem muita requisição, né? O cliente pensa que a tela vai ser de um jeito, aí quando ele vai ver com o cliente dele, né? Quando ele vai ver com o usuário dele, tem que ser de outro jeito. Aí ele pede para voltar para você. Entendeu? Aí não que eu também... Não que eu não... É o que você falou, é a questão também, aí entra o nosso tema também, não, se adaptar. Se precisa trabalhar algum dia, ou ver um projeto que, é o que você disse, compensaria a hora, não vejo problema nenhum. Como eu trabalho para mim, eu tenho a minha rotina né, pré-estabelecida todos os dias, então eu prefiro hoje o tabelado, né? E não o tabelado assim, é um preço, e varia muito, nossa área lá sofre alterações drásticas a todo momento. Teve coisas que eu tive que me readaptar nesse ano, por causa da nossa da política, né? do nosso país maravilhoso. Infelizmente, algumas coisas caíram mesmo, porque para nós o preço é o mesmo, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho aqui, eu uso água, luz, internet, telefone e acabou. Beleza, o meu preço é fixo. Mas eu trabalho tinha restaurantes, tinha hamburgueria, tem empresas que tem showroom, e aí? As coisas aumentaram o preço. Então, você tem que ir se adequando também, a se adaptar, né, de uma forma também que você não se venha substituir, mas que você também não venha ficar de mãos vazias. É algo, tipo, ganha-ganha, né? Os dois ganham, assim, nenhum perde, nem, né? Não chegar num acordo. Porque também, exatamente, às vezes, querer cobrar um valor que você sabe que o cara não pode pagar, né? Depende da empresa, né? Tem empresa que é grande, assim, aí dá para você negociar, tem empresa que é menor, aí você tem que ver se vale a pena, se você quiser pegar o projeto, aí você pega, mas tem que ser flexível, né? Não pode ser muito Donald Trump. E eu não sei você, né? Mas eu prefiro muito mais trabalhar com pequenas e médias do que com pessoa grande ou empresa muito grande, porque... Questão de atender, né? De conseguir atender, né? Também. Fora de conseguir atender, você tem toda aquela... Você fala com o dono, né? Você fala com o proprietário, então você olha no olho dele o que ele realmente quer, o sonho dele, a vontade dele, se ele está mesmo querendo progredir. E esse tete-a-tete com ele faz com que as empresas que eu tenho hoje, que eu estou há anos, eu sempre falei com eles. Então, tem uma empresa, vou dar um exemplo, uma no ramo de vidro que eu trabalho com duas no ramo de vidro. Tem uma que eu estou com ele desde o começo. Era ele e um amigo dele. Sim. Hoje é ele, 8 pessoas registradas, e ele abriu um showroom. Olha o tanto que ele cresceu. E você foi junto. Eu peguei ele desde o começo. Então, hoje, ele fala comigo da mesma forma, cara. Entendeu? Para ele é o Du da Agência Artistas, é o Edu. Ele me trata super bem, né? Profissional também, sempre fui profissional com ele, como a gente havia dito. E, cara, então, assim, ele sempre vai estar comigo também, entendeu? Sempre vou poder solucionar os problemas com ele. Então, isso também, por isso que eu prefiro também. É gratificante você, fora que é gratificante, você ver uma empresa crescer. Fiquei muito feliz, você fica muito feliz como profissional quando isso acontece. Show. E o cara fala, olha, gasta as suas coisas, o que você falou é verdade. Ter coisas bestas, né? Ter um flyer, um banner, um cartão de visitas, ter uma boa imagem na rede social, um site. São coisas que tem muita gente que fala, nossa, que besta. Cara, mas isso dá uma diferença do caramba. E antes da gente... eu vou abrir o chat daqui a pouco, galera, aí vocês podem fazer algumas perguntas aí. Antes de abrir o chat aqui, eu só queria perguntar para você se você tem algumas dicas aí
de carreira para designer, seja dica de freelance, seja dica na área de design gráfico, rede social, enfim, dica para quem está caminhando aí nessa área. Cara, a dica, independente se você está começando agora com 15 anos, 14, 16, Sim. ou um amigo nosso aí que já tinha 50 anos, independente da sua idade, você está aberto a sugestões e críticas, isso é fundamental. Você estar sempre aberto a querer estudar, a querer conhecer ferramentas novas, a querer conhecer as teorias a fundo, né? Ler bastante, sabe? Não ficar no mundo só do design, na questão assim de você vivenciar as áreas, né? Vivenciar o universo, não focar só, eu sou designer, então vamos supor, eu vou curtir só a desanimadora, eu vou ver só blog de design, eu vou ver na TV só... Não. Porque um bom designer também, uma das coisas mais legais de ser designer é que você começa a conhecer, você pode conhecer várias áreas. Igual eu estou brincando aqui, eu conheço vidro, conheço restaurante, eu conheço acupuntura, eu conheço psiquiatria, advocacia, porque você tem que saber um pouco de cada área para desenvolver os projetos. Você começa a estudar, às vezes você até gosta muito mais daquilo do que você imaginava. Nossa, que legal essa área. Hoje eu peguei para criar uma identidade visual de uma corretagem de imóveis, uma empresa. Então, assim, eu estava já estudando coisas, eu falei, caramba, coisas que você não sabe, né, cara? Que você não imagina que... Então, assim, estar aberto a sugestões, estar aberto a querer estudar, né? Não somente o design, obviamente o design. Isso daí que você falou, a pessoa estudar, assim, não o que você vai, tipo, debruçar em livro de medicina, por exemplo, né? Mas se você saber um pouco, assim, tá aberto mesmo a outros conhecimentos, isso vai ajudar bastante na sua criatividade, viu? Porque quando você precisar resolver alguma coisa, vai ser mais fácil. Isso, no famoso brainstorming, isso vai te ajudar demais. Você vai ver que coisas interligam a outras e não desistir. Vai ter dia que você vai acordar, se você for freelancer, e vai falar, putz, mano, preciso de cliente, preciso disso, de aquilo, mas continua. Vai que dá certo, tem clientes para todo mundo. E a dica, e uma das principais também, trate bem o seu cliente. A gente brinca muito, como eu te falei na Desanimadora, e vamos brincar pro resto da minha vida. Que cliente é chato, que cliente pede para a gente alteração, mas trate ele, né, profissionalmente falando, trate bem, que ele sempre vai te procurar e ele sempre vai indicar. E é melhor um cliente satisfeito, é melhor 10 clientes, né, satisfeitos do que um insatisfeito. Porque esse um insatisfeito, filho, depois você vai ver o que acontece. É verdade. É interessante isso daí, porque a gente trabalha com rede social, a gente vê isso. O cara que ele não gosta, ele comenta muito mais do que o cara que gosta, porque às vezes o cara que gosta, ele lê e fala, legal, aí ele vai fazer outra coisa. Agora o cara que não gosta, ele vai lá e fica lá enchendo o saco, vai falar um monte de coisa. Então, realmente, um cliente ruim, como você disse aí, né, pode... Bons não se compara a um cliente insatisfeito. É verdade. Muito bom. Vou dar uma dica aqui, antes de abrir o chat, portfólio, tá? Se você está começando agora, não esquece portfólio. A gente já falou sobre isso no Hangout, mas é muito importante você ter um portfólio. Tem um portfólio online, tem o Behance, se você for web designer, você pode criar seu site. Hoje em dia está tudo muito mais fácil. Você pode criar cases fantasmas, né? Não precisa ser trabalhos reais. Se você não está conseguindo cliente, você pode fazer projetos, né, para instituições, ONGs que precisam. Então, você tem várias possibilidades. E o portfólio é para mostrar o que você sabe, mostrar como você é como profissional. Então, não necessariamente que aquele projeto deu certo. Às vezes, você faz um projeto maravilhoso, assim, e aí o cliente não aprova, por algum motivo. Tipo, a mulher dele falou que prefere rosa. Aí pega lá, não quero. E não é por isso que você vai descartar o projeto.
Você vai guardar no portfólio, vai apresentar, vai mostrar como você realizou, as técnicas que você utilizou e tudo mais. Então, portfólio, sempre lembre disso daí. Mantenha atualizado. E eu vou abrir o chat aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ele tá falando lá. Manda ele me adicionar. Pô, tem... Deixa eu ver. Agora foi. Só fechar aqui, deixa eu ver. Foi aí? Abriu o chat? Abriu. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer. O Andrews está doido aqui. Deixa eu ver. É que é complicado aqui de fazer tudo isso ao vivo e convidar e tudo mais. Complicado mesmo. Mas por enquanto que o pessoal não pergunta aí, pronto, convidei aqui. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui do Daniel, que ele fala assim: como explicar a importância do design para o meu cliente? O que você acha aí, Du? Eita! Cara, na verdade, a conversa, é o que eu te falei, você abordar ele, né, tete a tete, você tá ali conversando com ele, explicar a real importância do design desde o começo para ele, do que ele é hoje e o que o design vai poder, visualmente falando, né, beneficiar a empresa dele. Muitos acham que, cara, a gente brinca, né, mas se você passar numa rua hoje, o que você vê de identidade, né, de logo, de qualquer coisa, flyer, panfleto, que for mal feito, porque a pessoa pensa que aquele monte, aquela coisa colorida, um monte de informação, tanto faz com algo trabalhado e minimalista, bem feito por um designer, é a mesma coisa. É falta de a pessoa saber, de introdução. Isso é falta de introdução. Nós preferimos pegar um monte de cliente, jogar o convite, vamos supor, né? Ó, faço design, ou se não falar para ele, ó, porque muitos perguntam, né, o que é design? Se você parar para falar o que é design, né, muitos vão, opa, peraí. Porque por causa disso, a gente não tem uma introdução com eles, a gente não explica para eles o que eu posso estar ajudando ele. A gente fala assim, eu crio logo, flyer, cartão de visita. Esses dias, até brincando aí, dando um adendo, eu tava no sofá da minha sogra, aí ela pegou para falar para uma amiga dela o que eu fazia, cara. Eita! A amiga dela falou, é seu genro, né? O que ele trabalha? Ele faz esses panfletos aí que você vê na rua. aí é uma coisa... Essa conversa aí dá uma imagem lá para desanimador, cara. Já cria, já. Eu chorei de rir, cara. Mas assim, por quê? Ela não foi instruída a entender isso. Ninguém parou para falar para ela o que é um design, qual a importância do design na vida. Design, se você brincando, design é tudo, velho. Tudo tem design. Tudo. Então, assim, para responder do nosso amigo, assim, poder de convencimento ninguém tem. Você vai instruir ele do que o designer do que ele pode fazer para aquela pessoa e para a empresa dele, entendeu? Para os clientes dele poderem ver ela de outra forma, em outro patamar. É isso que acontece, né? Então, você vai introduzir para ele, vai conversar com ele e vai expor para ele que é o design. Infelizmente, não podemos falar que 100% que a pessoa vai concordar, vai falar, não, isso aí para mim tanto faz. Tem pessoas que, infelizmente, você falando, você dando provas, não vai, mas a forma correta de se fazer é isso, você explicando, introduzindo para ele que é o design. Eu acho que quando você for explicar, né, um projeto, é bom você explicar, assim, não essa parte de design, tipo, o papo de design é pra gente, assim, né, que gosta, que trabalha na área, mas você explicar o que o seu trabalho vai beneficiar no negócio dele, o que o seu trabalho pode solucionar, no caso ele tem algum problema no negócio dele, entendeu?
partir mais para esse princípio, assim, porque se você for explicar design, tipo, você vai falar, eu usei essa cor porque é uma cor quente com uma cor fria, o cara vai falar, tá, mas eu quero dinheiro no bolso, entendeu? Então, explicar mais comercialmente, assim, vamos dizer assim. Isso, tem que ter a sacada, né, a coisa de se adaptar, não falar asneira, né, não falar coisas que não falar em verdades, mas Sim. falar desse jeito que você está falando, ter a sacada comercial para falar para ele, olha, o seu designer, o design vai te ajudar muito no desenvolvimento da sua empresa, que seus clientes vão parar para olhar e vão ver uma diferença na explicação, vão ver uma diferença da tipografia que eu vou utilizar para fazer tal produto para você, ele vai ter mais clareza para entender. Consegui voltar, já chegou dando porrada na porta. Porque tem muitas coisas que acontecem, igual, teve um cliente meu que eu precisei fazer um banner para ele de uma academia, e a academia é de esquina, David, e pessoal do chat. Aí ele falou, não, eu quero assim, assim, assado. Aí eu fui lá, né, conheci o local para ver onde ia ser aplicado esse banner, né, lá na frente da academia, e era de esquina, cara, a academia. Ou seja, se eu colocasse do jeito que ele queria tudo todas as mensagens na parte esquerda, né, e uma imagem de academia, aquelas coisas normais que eles querem, na direita. Falei, cara, se eu colocar dessa forma, você concorda comigo que quem está vindo, pedestre, ali da direita, ou está contornando a esquina, ou um carro que passa em velocidade ali, não vai ler o que é aqui em cima? Ele parou, pensou, falou, pô, é verdade. Eu falei, eu vou criar para você centralizado, as informações no meio, para que todos que estão passando aqui consigam visualizar de forma coerente. Entendeu? E comecei a explicar. E aí, aqui, entrando nisso, é isso que acontece. Eu expliquei para ele de uma forma comercial, que todo mundo poderia ver, e aí ele teria mais possibilidade de conseguir ganhar dinheiro, né? Show. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. O Edson aqui perguntou quanto ganha o designer. Olha, cara, como diria o pessoal aí, varia muito. Depende se você está começando, se você é estagiário, se você já tem anos na área, se você tem um portfólio com clientes importantes. Na média, eu vou falar da área de web design, tá? Na média, assim, fica entre 2 a 4 mil reais o salário aí de um web designer. Mas tem N coisas que pode contar, tipo... Isso CLT ou PJ, não? Ele não falou aqui. Mas... é mais, né? Oi? Entendi. PJ seria mais. É que é o seguinte, quando você trabalha para alguém como PJ, né, PJ é pessoa jurídica, caso alguém não saiba aí. Se você trabalha para tem agências que ela utilizam desse sistema, né? Então, de vez ela contratar o carinha como CLT, vai ter que pagar imposto e tudo mais, ela contrata com PJ. Aí, como isso, ela aumenta o salário um pouquinho do profissional, do designer. Só que aí você vai perder um monte de benefícios. Em alguns locais eles não pagam, sei lá, condução, refeição, enfim. É questão também de negociar. Mas quando você trabalha como PJ, né, você emite nota muitas vezes, você tende a ganhar um pouquinho mais. Mas na questão de web designer, é essa a média, assim, que eu enxergo, tá? Mas depende de onde você tá, de como você tá, se você tem anos de experiência, está começando agora, muitos fatores, cara, que podem influenciar. Você pode ganhar 10 mil reais. Eu trabalhei com uma menina que ganhava 15 mil reais num projeto aí de uma grande empresa. Caramba. Então, eu aqui não posso falar. Mas vamos continuar aqui. Isso esqueceu já. Hoje em dia, qual dessas duas áreas de design tem mais destaque? Tá valendo mais a pena tá valendo mais a pena peças publicitárias ou tratamento de imagem? O que vocês acham aí dessa... Fala aí, André, você ficou ausente. Putz, cara... Acho que é parecido, né? Eu acho que é muito relativo, depende muito do que o cliente precisa, né? Até porque uma peça publicitária, dependendo do que for, você acaba tendo que manipular a imagem, então você acaba meio que fazendo, né, a manipulação da imagem que você precisa, né? Então os dois acho que é quase a mesma coisa ali, né? Tá meio que integrado, bem integrado, na verdade. Tem uma pergunta aqui da Débora, que ela fala assim,
Ela está perguntando sobre sites freelancers, tipo Orkana, Prolancer. Vocês já utilizaram esses sites aí para conseguir cliente? Não, nunca utilizei nada dessas coisas aí. E você, Edu? Também não. Então vocês captam pelo Facebook, pelo boca a boca? Cara, para mim a maioria que vem é por indicação. Sim. A minha página do meu estúdio está bem parada. O que vem mesmo é indicação de pessoas que vão vendo meu trabalho e vai indicando para um e para outro. E você, Edu? Até hoje... Pode falar, Edu, pode falar. O meu como eu havia falado no começo, telefone, site, rede social, boca a boca também, né? Divulgação, né? Na verdade, o site, telefone e rede social vem da divulgação. Também, se você pensa que você vai... que a gente até esqueceu desse ponto, David. Se você pensa que você vai criar um portfólio, vai criar o nome da sua empresa, se você for um freelancer, né? Vai deixar tudo bonitinho, sentar e esperar o telefone tocar para você também ir numa reunião de cliente, você está enganado. Não é só assim. Se você pensa que vai surgir do nada no inbox do seu Facebook alguém pedindo trabalho, sem que você divulgue, sem que você também expõe o trabalho financeiramente, pague, né? Eu faço praticamente 3, 4 vezes ao mês, aí eu coloco algum trabalho meu que eu criei ou algo interessante para patrocinar, para trazer mais pessoas. Entendeu? Nada se ganha sem investimento, nada. Começa desde da faculdade. Você se formar, tem que investir, e muito. Aí você tem que investir também na sua área para trabalhar, entendeu? Não só viver de... Ai, Senhor Jesus, me ajuda. Mas não tá. Investir um pouquinho é sempre bom, se você tiver condição assim. E também, se você pegar um projeto, guarda um pouquinho para você investir, seja em curso, seja para fazer anúncio do seu trabalho. E sobre esses sites... fala aí, Du. Outra dica para freelancer, se você for igual eu, sozinho, né, igual o Andrews, o David, tudo que você for ter de capital no seu negócio, sempre divida por 2. Para você ter o seu dinheiro, o seu salário, e a empresa se pagar sozinha. É aí que você vai começar a ver que o seu trabalho como freelancer está dando certo. Assim que sua empresa você parar de enfiar dinheiro do seu bolso, né? Isso. Você faz um trabalho lá, sei lá quanto você cobrou, uma manipulação, R$1.000, divide em 500. 500 é da empresa. Sim. Ela precisa pagar seu telefone, não precisa sair do seu bolso, entendeu? Pagar a água, pagar os anúncios patrocinados, pagar alguém, às vezes você ainda não sabe criar um site, você é designer gráfico, ainda você não sabe criar uma peça 3D, entendeu? É para isso que serve também. Aí me chama. Show. Peraí, velho. Peraí que você chegou atrasado. Aí. Não, só complementar aqui que ela falou do Orkana, do Prolancer. No último Hangout eu conversei com a Luciene, que ela é especialista, ela é freelancer. Ela falou bastante sobre isso daí, pois pode dar uma procurada por esse Hangout aí. E Orkana, Prolancer, eu consegui já alguns trabalhos, não foram muitos, foi pelo Orkana, tá? Mas, assim, tem aquela questão da taxa, enfim, não ganhei muito, assim, então tem que pesar, assim, ver se compensa também financeiramente. Para quem está procurando, pode ser uma boa, assim, mas cada caso é um caso, tá? Vamos ver. Aqui o Lucas perguntou a importância de freelancer, né? Do freelancer ter parcerias. Se puder fazer parcerias, né? Muito bom, essencial, fundamental para você prosseguir. Tem aquela frase, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quiser ir longe, vai junto. Um exemplo clássico disso aqui somos nós 3, né? Que a gente se juntou para criar um projeto que está crescendo aí, que é a Desanimador. O importante é só você pensar também nas pessoas que você vai pedir parceria, não, né? Vai fazer parceria, porque quando trata de dinheiro, né? Às vezes as pessoas mudam um pouquinho, enfim, tem esse tipo de... Bastante. Mas é ótimo. Se você achar alguém legal, que caminha junto, pode fazer parceria. E como designer, você pode fazer parceria, às vezes não necessariamente com outro designer. Então, por exemplo,
Você é designer, você cria o layout do site, aí vem, né, o programador, o front-end, por exemplo, e vai colocar o site no ar. Entendeu? Você é designer e faz parceria com gráfica, e por aí vai. O que você acha aí, Anderson? Cara, é bem legal ter um parceiro, né? Porque nem tudo você vai fazer. Você não vai conseguir fazer tudo perfeitamente. O que você conseguir se virar sozinho, você se vira. O que você depender também do cliente, que for uma coisa muito grande, cara, aí você tem que acabar repassando para alguém que faça um trabalho legal com você. Que te ajude mais do que te atrapalhe, entendeu? É uma coisa com o Du. Às vezes eu fazia site com o Du, ele passava, fazia e a gente foi levando. Sim. Agora não entrou mais nada, né, Du? Tudo parado. Não, agora eu faço sozinho, não te chamo mais não. Agora ele aprendeu. Vai ter briga aqui depois. A parceria tem que tomar cuidado também, né? Essa pergunta dele foi no contexto geral de parceria? Falou, no mundo freela, qual a importância de ter parcerias? Porque tem aqueles clientes que querem as parcerias monstra. Aqueles lá do mundo. Essas parcerias aí... Esse daí... Não, faz pra mim que eu vou te dar o portfólio. É a primeira, né? Vale portfólio pra você. Eu conheço todo mundo aqui da Redondeza. Faz aí. Esse eu nunca ouvi, também. Esse eu nunca ouvi. Esse então, aí não. Tem cuidado aí com parcerias, viu? A gente falou mais parceria. Eu foquei a pergunta, eu pensei mais parcerias assim, profissionais. Não, pensei nessa. Mas você foi bem aí, Du. Você levantou uma bola interessante aí. Toma cuidado aí, Lucas. Aí tem a Lara aqui, que ela falou que ela é tímida e não consegue ter ideias de perto de alguém. Ela está fazendo um curso de web design já faz 1 ano. A timidez pode atrapalhar? Sim, atrapalha. Muito. Muito. Mas, assim, não é nada exclusivo seu, não. Principalmente nessa área. Essa área de design, o pessoal é bem introspectivo nessa parte de tecnologia, então não é exclusividade sua, não. E é algo que você pode trabalhar, tá? O único extrovertido aqui é o Du. O resto aqui é tudo tímido. Só. Entendeu? E, Du, tanto que na faculdade quem falava mais era o Eduardo. Eu fazia o trabalho, quem falava era o Eduardo. Era uma vez ou outra que abria a boca. De resto, finge que eu não tô aqui, me dá o lençol. Mas você tem que trabalhar isso daí. E um dos jeitos de se trabalhar é se expondo, assim. Metendo as caras, indo pra cima, não tem jeito, tá? Eu, por exemplo, tava relutando. No começo do blog, eu relutava a criar vídeo no YouTube. Mas eu comecei a gravar outro, foi indo. E eu tenho até uma expectativa, assim, de conseguir, né, pro futuro, gravar pelo menos, no mínimo, 1 por semana pro YouTube. Então... Imagina que sim. Não, além da desanimador, que a gente já vai falar. Mas tem um projeto não. Agora você fez eu me perder, caramba. Tô aqui para isso. Para você, enfim, meter as caras mesmo, ir para cima, não tem jeito, de perder a timidez. Isso pode te prejudicar, tá? Para você captar clientes, para você até mesmo conseguir parcerias. Mas tem que trabalhar isso. Não deixa isso ser uma pedra no seu sapato, não. Dependendo de qual cliente você vai, você tem que ter uma postura, né? E aí, ou você tem a postura ou você tá fora. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma vez eu fui numa entrevista, a mulher perguntou assim pra mim, o que você espera da vida? Aí eu falei, espero terminar. Espero terminar minha vida. Aí a mulher riu, achou legal e me contratou. Pensei que ia falar que ela te demitiu. Pensei que ela ia falar que ela te mandou embora, cara, na hora. Não mandou. Mas também não durou porque, mano, uma coisa que me incomoda muito é computador, velho. A mulher me deu um notebook pra trabalhar de 1.8, tipo, mó fraco, e a tela piscava. Cada corte na caneta piscava a tela. Aí, sei lá, eu falei, tchau. Deixa pra lá, não dá não. Primeira coisa é maquinário também. Deixa eu ver outra pergunta aqui, pra gente já ir finalizando. Deixa eu ver aqui do Francisco. No caso de da web, até onde vocês acham válido o designer ir ou desenvolvedor front-end ir? Vejo muitas agências, clientes querendo um faz tudo, designer que codifica ou desenvolve, ou desenvolvedor que cria layouts. Falou tudo, Francisco. Assim, realmente tem um monte de vaga assim, tá? Não tem como... Sempre vai ter. Você tem que primeiro fugir dessas vagas, tá? Se aparecerem.
E essa questão de querer tudo, eu acho que está mudando um pouquinho, tá? Eu trabalho há quase 10 anos como web designer. Cada vez mais eu estou vendo as empresas se segmentar. Então, front-end com front-end, design aqui do outro lado, desenvolvedor do outro lado, aí tester, aí você vai analista, aí você pode falar outras áreas. Tem que ter cuidado, assim, para aceitar esse tipo de vaga. Eu acho que o web designer, né, ele pode fazer a parte de front-end, assim, é até legal ele saber, mas não necessariamente ficar naquilo todo dia. Você tem que compensar, ver se vale a pena o salário, às vezes não vale. Então, é complicado mesmo essa parte. Mas, Ou se você é meio retardado igual eu e pensa, eu posso aprender alguma coisa no meio desse fogo, e aí você entra para aprender e depois você começa a se guiar fora, né? mas aí... Assim. Mas aí você tem que ter um objetivo assim, né? Porque se você se acomodar, aí você vai ficar naquilo, vai ficar estressado. Por lá. E também é o seguinte, tem que ver a questão do salário, porque a sua dor de cabeça não pode ser maior que o seu salário, cara. Se for, é porque tem coisa errada. Tem coisa errada. Então, eu acho que... A não ser que tenha essa disposição. Oi, fala aí. A não ser que tenha essa disposição. Você pega e estimula um tempo. Mas vou ficar um ano aqui nessa pauleira tomando até aprender. Aprendi o que eu preciso, eu saio. Porque já não compensa mais, entendeu? Eu saí do marasmo, né? Eu saí desse marasmo. Você fica por ficar um tempo e sai. Porque você consegue se atualizar em algumas coisas. Pode ser. Mas no caso de web, eu acho que o web designer precisa ter noção de HTML. Se precisar, ele implementa, principalmente para caso de freelancer, tá? Mas toma cuidado com essas vagas aí que é desenvolvedor, que sabe layout e tal. Cada coisa uma coisa. E tem empresa sim, tá? Pode parecer que não, mas existem empresas sim que dividem, assim, que tem essa noção, tá? Que design é uma coisa, que o front é outra, que desenvolvimento é outra e tudo mais, né? Assim, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de áreas que vão entregar o projeto, mas cada um na sua. Cada um no seu quadrado. E tem o Daniel aqui e o Edson. O Edson me perguntou se a gente tem graduação na área. Sim, eu tenho design gráfico e tenho técnico multimídia aqui. E o Du e o Andrews é design, né? Design gráfico, alguns cursos também online de intensivo de Photoshop, né? De manipulação de imagem. Mas mesmo, né, graduado em faculdade, se for essa pergunta, os três aqui estudamos juntos até designer gráfico. Curso, e aí já emenda com o Daniel aqui, que ele falou de curso online. Se sim, qual vocês recomendam? Curso online, o curso presencial é sempre bom. Se você tiver condição, guarda uma grana, investe aí na sua carreira, você sempre vai aprender. Às vezes você aprende bastante, assim, às vezes até mais do que determinadas faculdades ou determinadas matérias, determinados professores de faculdade. Então, se você tiver condição, investe em curso online. É difícil recomendar um assim, né? Falar um tal, mas... Oi, diga aí. Para flyer, manipulação, né? Composição de imagem, tem o VA online. Muitas pessoas falam dele, eu nunca fiz curso com ele, mas eu vejo os materiais dele, às vezes vejo vídeos dele. O cara parece ser muito fino, uma integridade ímpar. É recomendado para quem quer atuar nessa área mais de manipulação, composição, cinema, né, 4D. Tem um que a gente até brincou, o Enzo travou ali. Não, travou não, tá normal. Tô aqui. Tem o Photopro também, né, que é como se fosse uma faculdade, só que online. Se alguém quiser dar uma olhada também, é photopro.com.br. E também tem o seu, né, meu amigo? Esse aí vai bombar. Eu vou lançar um curso aí, galera, em dezembro, no próximo mês. Então, é um curso de web design. Eu já abri algumas vagas no começo do ano, para alguma turma. E aí, depois... E agora eu vou abrir de novo as vagas para o curso de web design, que aí tem conceitos de design, conceitos de web design, tem WordPress, tem design de conversão, tem HTML, CSS, aí tem vários bônus lá. Então é um curso bem legal, assim.
E tem alguma coisa aí para falar aí, Andrews? E a gente vai terminar aí. Não, tranquilo. Tranquilo. Dá Vocês falaram bem até Não, agora. dá suas considerações finais, cara. Passa seu contato, tudo que você quiser aí. Cara, eu recomendo vocês lerem bastante livro. Depende muito da área para onde vocês querem ir. Porque assim, o design ele é bem vasto, na verdade, né? Muitos gostam do gráfico, outros gostam do motion, tem 3D, você tem a ilustração, tem o web, que é legal pra caramba. A graça da web é fazer uns sistemas legais, mas tem que ler muito. E assim, eu recomendo alguns livros, né? Se você quiser aprender, tipo, a história do design é legal, acompanhar alguns trabalhos do Da Vinci é legal, o cara era bem um projetista fudido, o cara tem umas peças legais, você começa a ver uns diagramas, umas coisas assim. Isso mais para essa área aí, né? Para focar na parte bem técnica mesmo. Mas de resto, cara, o que tiver de dúvida, pode entrar na página do Desanimador que a gente tá lá. A gente responde qualquer coisa, todo mundo, não tem pudor. Pode pedir ajuda que a gente tá lá. E passa da sua página lá, da Black. Ah, Black, então, é www.designblack.com.br. Tem alguns trabalhos meus que eu atuo como estúdio designer lá, então tem alguns trabalhos. Eu coloco lá, faço um monte de coisa. O Anderson lida mais com 3D, com vídeo. Enfim, tá criando a vinheta aí da Desanimador, que a gente vai fazer o YouTube. Vai sair um dia. Tem que sair, pô. Tá demorando muito, cara. Para dar 20 minutos cada frame, tá difícil. Renderizar, nem me fale, viu? Tá difícil. E, Odu, passa sua mensagem final aí, seus contatos, tudo que você... 011. Agora, esse é o momento. 011. Não é contato? Para shows. Não, primeiramente agradecer a galera que ficou até o final aí, muito obrigado. Foi muito bacana. Obrigado ao David também por abrir esse espaço na Chif. E galera, é isso aí. Estudar, né? E como a gente conversou desde o começo lá com eles, algumas partes ele não pegou. Tratar bem seu cliente e não desanima. Vai ter momentos que você vai querer desanimar, mas não desanima não. Se precisar da gente, estamos aí, lá na Desanimador, tá bom? Vamos lançar muitas coisas bacanas, tutoriais, aulas, cursos. Queremos fazer muitas coisas para ajudar o pessoal, sim, e vamos conseguir. Quem quiser dar uma checada lá, Agência Artistas, o avatarzinho é um A e um R em tonalidade roxa, né? E a minha pessoal é do Lucas. Quem quiser dar uma olhada lá, estamos aí. Obrigado mais uma vez e valeu. Realmente, obrigado. Eu não participei tanto, né? Porque o computador desligou, não entrava mais. Não, já fiquei louco aqui, já fui para comprar um notebook novo. Eu não acredito, cara. Entra na Magazine. Não, é muito caro lá. É muito caro lá. Vão querer me dar um fogão pra mim. Eu não quero um fogão. Mas acontece. Isso aí, se precisar, a gente tá aí, indicação de livro, qualquer dúvida, a gente pode até dar uma ajudada no que tá fazendo, avaliar o que você tá fazendo, dar uns palpites no seu trabalho. O que precisar, é só chamar na página que a gente tá lá. Se quiser adicionar meu pessoal também, é Andreus Borges, vai achar lá, o único sem foto. Então aí, galera. Precisar, mais uma vez. Oi? É o único sem foto do Face. Não é do Face inteiro, né? É que eu tirei um monte de coisa, eu acabei tirando. Isso daí é quem tá devendo, hein, meu? Eu tava devendo pra uma galera aí. Tirou o perfil. Um agiota aí. Como é que é, né? Então, essa vida de designer. Não, você vai... Cara, a Desanimador vai fazer sucesso aí, a gente vai comprar tipo aqueles notebook Alien, tá ligado? Pra você. Alienware? Aí sim. Aí sim. Então é isso daí, galera. A gente vai fechar esse Hangout. Se inscreve aqui, ó, no canal do chefe, que é youtube, né, .com/chefofdesign. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Eu vou mandar um e-mail para vocês aí com o tutorial
do Dudu, para quem ficou até o final, tá? Tá lá no YouTube da Desanimador. Então se inscreve na Shift, também pode se inscrever já na Desanimador. A gente está com um projeto para lançar o YouTube, então com tutoriais, a gente está com o projeto de gravar vídeo de um jeito aí diferente, que o pessoal de design não grava, é difícil. Então vai ser bem descontraído, com humor, ironia, e também com conteúdo. Então, no próximo ano, provavelmente, tá? Assim, provavelmente, né? Porque às vezes a gente pode já começar nesse ano. Mas a gente vai começar o projeto aí no YouTube. Então, tem muita coisa legal. Acompanha a Desanimador também, além da Shift of Design, para você ficar sabendo dessas novidades, beleza? E é isso aí. Valeu todo mundo que ficou até agora. Até mais. Fui. Deu.